Meu projeto versa sobre uma necessidade que a empresa onde eu trabalho tem já há muitos anos de criar uma forma de sincronizar as estruturas de dados e de negócios do sistema que eles desenvolvem, que é um sistema ERP para órgãos públicos. E esse sistema ele evoluiu durante 28 anos de forma meio desordenada, porque as estruturas foram sendo atualizadas sob demanda nesses clientes, né? E com isso ficaram estruturas diferentes em ambientes diferentes. Então esses ambientes eles não são fisicamente acessíveis, né? Então por isso a necessidade de se pensar numa ferramenta que pudesse executar em cada um desses ambientes e depois uma forma de consolidar essas informações para poder gerar toda a sincronia, né? Então, o tema é a criação da ferramenta, né, que foi desenvolvida para equalizar esses objetos, que não são só objetos de estruturas de dados, né, de persistência ou de PL/SQL propriamente dito, que a empresa tem todo o core do sistema em PL/SQL, né? Então, como também é pensada para sincronizar objetos de negócio, como por exemplo, existe um objeto de negócio que faz todo o desenho do menu do sistema, né? E esse objeto de negócio ele também possui diferenças por conta dessa forma de distribuição, né, das informações. Então, há necessidade de que esse objeto de negócio também seja igual em todos os ambientes para que todos os clientes tenham o mesmo menu, né? Enxerguem a mesma informação, enfim. Então, a delimitação do tema é a ferramenta, né, que contempla a criação de um catálogo de objetos. Então, a ferramenta foi pensada para através de uma consulta SQL, né, que gera, digamos assim, por exemplo, para tipos de dados de tabela, né, eu monto uma consulta SQL que busca colunas da tabela, busca elementos que gerem uma assinatura única daquela tabela, né, e em cima desta consulta é gerado então um hash calculado, né, um hash MD5 calculado, que esse hash MD5 identifica de forma única aquele objeto no estado que ele está naquele momento. Então, o tema é esse, a criação da ferramenta para equalizar esses objetos fisicamente separados, né? Dos objetivos, então, aqui os objetivos mais específicos, né, que é definir quais os tipos de objetos de dado fazem parte do escopo da aplicação. Como eu disse, precisou-se no início definir quais eram os tipos de objetos, tabelas, views, packages, os próprios objetos de negócio, né? Se definiu um modelo matemático, né? Se definiu um modelo de como gerar essa assinatura única para cada tipo de objeto. Então, a forma de montar as consultas, né? De criar dentro de uma tabela de configurações essas consultas e depois criar o cálculo de hash propriamente dito em cima desses objetos. Gerar um catálogo então de objetos por tipo e versão, porque o sistema é todo versionado, a cada mês é gerada uma versão nova, né? E suas respectivas assinaturas, então, para cada tipo de ambiente, que existe ambiente de homologação, ambiente de produção, né? Criar os mecanismos de comparação de objetos e o mecanismo que faz efetivamente o ajuste dessa discrepância, né? Então, são esses os objetivos específicos. A justificativa, então, é a redução de desgaste com os clientes, né, por conta do retrabalho, o envolvimento permanente dos times para ficar distribuindo scripts corretivos e estabilizando o ambiente, o desgaste da imagem da empresa, né, da aplicação no mercado, perda de arrecadação dos clientes que utilizam o sistema por mau funcionamento ou algum comportamento inesperado, porque uma estrutura está divergente, e o direcionamento da mão de obra de desenvolvimento para novos projetos e melhorias e não ficar só focado em correções.
Então, a estrutura da ferramenta, ela foi criada toda em PLSQL, porque o core do sistema é todo em PLSQL, né? E consiste basicamente de uma tabela que armazena todo o catálogo de objetos, né? Além de algumas tabelas auxiliares necessárias, periféricas, né? E uma package de banco de dados que contém todos os métodos e a lógica da aplicação. Foi feita uma análise das ferramentas de mercado. E depois, em cima da análise de ferramentas de mercado, porque com as ferramentas de mercado não foi possível encontrar nenhuma que fizesse essa execução parcial em cada ambiente, depois consolidasse essas informações e nem gerasse esse mecanismo de comparação e ajuste, né? Então, foi criado esse modelo matemático que eu citei de construção de uma assinatura hash única para cada tipo de objetos, né? Baseado numa consulta SQL. Essa consulta SQL fica armazenada nessa tabela de configurações, né? Que é feita por tipo de objeto. Aqui tem um exemplo, né? Então, por exemplo, objetos do tipo table, né? Então, tem um script de pré-processamento, né? Então, esse é o script que gera o pré-processamento, que identifica de forma única a tabela, né? E depois o script de pós-processamento, que roda em cima desse pré-processamento que é gerado, né? Então, em cima do pré-processamento roda o script de pós-processamento para calcular aí sim o hash MD5. O modelo lógico, então, rapidamente é composto pela tabela de configurações, pela tabela de hash, onde é armazenado todo o catálogo, a tabela apply, onde possui os scripts que, uma vez identificadas as diferenças, né, se pega o par de hashes da diferença, né, então, este objeto tem um par de hash na base e tem um hash na base e um hash diferente no cliente. Pega-se esse par de hash, né, e se cria um script para resolver esta diferença. Normalmente, este par de hash ele acontece em diversos clientes que vão ter o mesmo problema, então vai servir para resolver o problema em diversos clientes. E por fim a package, né, onde tem todos os métodos. Aqui um breve modelo ER só com a descrição das tabelas envolvidas, certo? E aqui vou explicar rapidamente o funcionamento propriamente dito da aplicação. Ele é dividido em 8 passos. O primeiro passo é rodar o catálogo na base, através do método gera catálogo. Então, a gente executa o catálogo na base. No básico quer dizer é o banco de dados onde recebe todos esses catálogos de clientes, e ele também roda na própria base para atualizar o modelo principal, né, de catálogo, seria referência, né? Depois, ainda no passo 1, né, existe uma consulta que acompanha em tempo real a execução, a geração deste catálogo, para quem quiser, enquanto está rodando, né, porque ele gera em torno de uns 5, 10 minutos para gerar todo o catálogo. São mais de 45 mil objetos de estrutura e mais uns 50 mil objetos de negócio, né? Então, para gerar todo esse catálogo, ele leva em torno de 5 a 10 minutos e esse é o acompanhamento, a forma de acompanhar. Passo 2, então, se atualiza da mesma forma o catálogo nos ambientes dos clientes, né? A diferença é que na base o ambiente é preenchido como base e nos clientes como homologação ou produção, dependendo de onde é executado. Passo 3, então, se exporta esse catálogo do cliente através de um SQL chamado exporta catálogo local. Esse SQL gera por si uma saída que é um SQL pronto para rodar na base, né? Então, o catálogo export SQL. Então, o próximo passo, que a importação do catálogo do cliente na base, né?
Depois se identifica as diferenças através de uma consulta, né? Essa aqui é a consulta que faz select na mesma tabela, comparando base com o dado do cliente, né? Que gera essa saída, onde eu consigo ver ali pela coluna conteúdo hash se está igual, se está diferente, se só tem de um lado, se só tem do outro, né? E a partir desse par de hash gerado, então, eu consigo catalogar as diferenças naquela tabela chamada apply, né? A partir dessa tabela apply, onde eu vou ter ali ó, o par de hashes, né? Eu vou dizer qual é o script que eu preciso para corrigir essa discrepância. Esse script, então, vai ser através do método gera ajustes, a gente gera esse script para rodar no cliente, que é aplicado então no passo 8 lá no cliente. Uma vez feito isso, limpa-se essas diferenças, né? Depois roda de novo todo o processo para ver o que ainda restou, se ainda restou alguma diferença para gerar uma nova rodada de ajuste.